Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que a presença do Espírito Santo de Deus venha estar no coração de cada um de nós nessa noite. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero ser bem breve. Aproveitando que você já está em pé, pega a sua palavra em suas mãos. Você que nos acompanha também, pega a sua palavra. Sempre falo e repito que a palavra, tudo é importante, mas a palavra é que nos dá a sustância. A palavra é o alimento. Abram comigo lá no livro de Êxodo. No livro Pentateuco de Êxodo. Capítulo 40. Nós vamos ler o verso 1. Livro de Êxodo, espero todos achar. Capítulo 40, verso 1. Glórias a Deus. No começo do mês, no culto profético, foi profetizado sobre essa casa, porção dobrada. Veja bem, irmãos, veja bem, irmãs, vocês que não estiveram aqui nessa casa, para o mês que nós estamos vivendo, foi profetizado porção dobrada. E muitas das vezes, quando nós falamos em porção dobrada, a primeira coisa que nos vem em nossa mente é que nós vamos receber 2 salários. Que a nossa parte financeira vai dobrar. É sempre esse o pensamento quando nós falamos em porção dobrada. É isso que vem na mente de muitas pessoas. E isso não é a porção dobrada que é profetizada. Muitas das vezes você pode ser abençoado com 2 salários, glórias a Deus por isso. Mas aprenda e entenda uma coisa: a porção dobrada é aquilo ao qual o Senhor duplica em sua vida, ao qual te faz bem. Talvez ainda esse mês, você que viveu momentos tristes de angústia, você não vai mais viver na angústia, você vai viver momento feliz. Isso é porção dobrada, você sair da tristeza e entrar na alegria. Porção dobrada é aquilo que te faz bem, é aquilo com o qual você não estava vivendo e passa a viver aquilo. Porção dobrada é aquilo que você não tinha, mas passa a ter. Esses tempos atrás, eu ganhei um terno preto. Eu fiquei muito feliz por esse terno ao qual eu ganhei. Fui abençoado com um terno preto. Negrão, de terno preto. E esses dias atrás eu fui abençoado com mais um terno preto, pastor Lázaro. Isso é porção dobrada. É aquilo que você não estava esperando, mas o Espírito Santo, Ele sabe que você gosta, Ele sabe que você tem prazer naquilo, Ele te abençoa. Assim também é aquilo que você espera, as bênçãos que você espera. O Espírito Santo sabe que faz bem para você e você busca aquilo. E diante da sua busca, diante da sua fidelidade, Ele te dá dobrado. Isso é porção dobrada. Livro de Gênesis, capítulo 40, verso 1. A minha palavra, a sua palavra nos fala assim. Livro de Êxodo,
capítulo 40, verso 1. A minha palavra, a sua palavra diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação. Guarde isso. Vá lá no versículo 34 do capítulo 40, onde vocês estão. Verso 34 do mesmo capítulo 40. A palavra diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aproveitando que você está em pé, abra em Salmos, versículo 84, capítulo 84, verso 10. Salmo, capítulo 84, versículo 10. E após a leitura vocês podem estar se assentando. Salmo 84, verso 10. A minha palavra, a sua palavra nos fala assim. Verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Pode se assentar, irmãos. Glórias a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, hoje eu tenho uma palavra de fé. Veja bem, nós lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 1. A minha palavra e a sua palavra começa a falar a respeito de um acontecimento ao qual o servo Moisés passou. O povo de Deus ficou oprimido na terra do Egito durante 400 anos, amassando barro, trabalhando forçado, sendo chicoteado, pisoteado. O Senhor nosso Deus então pega o servo Moisés e diz a Moisés: Moisés, você livrará o meu povo da escravidão do Egito. E assim fez Moisés. Moisés, em obediência a Deus, pega o povo, sai da terra do Egito, abre o mar vermelho. Então Moisés, após abrir o mar vermelho, atravessa. Todos cantam o hino da vitória, porque só o Senhor é Deus. Porque durante 400 anos aquele povo ficou escravo do Egito. E o povo então, quando sai, atravessa o mar, o povo estava extasiado, cheio de alegria, cheio de confiança, porque não era mais escravo do Egito. Depois de 3 dias após atravessar o mar vermelho, o Senhor nosso Deus envia Moisés até o monte Sinai. 3 dias de caminhada, o povo então chega ao monte, ao pé do monte Sinai. E ao pé do monte Sinai começa a acontecer a restauração da igreja do Senhor nosso Deus. Moisés então chega ao pé do monte. O Senhor nosso Deus fala com Moisés. Moisés então sobe ao monte Sinai, chega até o cume do monte. E ali no cume do monte, a presença do Senhor nosso Deus estava sobre aquele monte. Deus então pega Moisés e diz assim: Moisés, meu servo, o meu povo durante 400 anos ficou escravo do Egito. O meu povo não estava me adorando, porque Faraó não deixava o povo adorar outro Deus. E o povo estava sem lei, sem adoração ao Senhor nosso Deus. Então Deus diz assim a Moisés:
Moisés, escreve o que eu vou te dizer. Aqui está as leis para que meu povo volte a me adorar, a me seguir, a andar nos meus caminhos. Moisés então pega tudo aquilo ao qual Deus lhe passou, lhe deu. Moisés desce o monte, entrega a lei para o povo, fala ao povo da lei de Deus. E assim se foi por várias vezes. Moisés subia no monte e descia e trazia a palavra ao qual Deus mandava para o povo. Veja bem, irmão, presta atenção. Numa dessas vezes, Deus fala assim para Moisés: Moisés, eu vou habitar no meio do meu povo. E Deus pega Moisés e diz assim: você vai construir para mim um tabernáculo. E aonde que esse tabernáculo estiver, a minha presença também vai estar lá. E Deus começa a dizer para Moisés: Moisés, você vai fazer o tabernáculo dessa forma, assim. Ali dentro você vai colocar assim, lá dentro assim, e lá dentro também assim. Deus dá as medidas para Moisés de tudo o quanto iria se construir e se fazer dentro do tabernáculo. E o mais interessante é que Deus manda Moisés construir uma arca. E dentro daquela arca, a presença de Deus habitaria dentro daquela arca. O Senhor nosso Deus pede para Moisés pegar o seu irmão Arão e consagrar aquele homem como o sumo sacerdote sobre o tabernáculo. Veja bem, irmãos, Moisés obedeceu tudo o quanto Deus lhe ordenara. E eu quero nessa noite te falar como que era o tabernáculo do Senhor nosso Deus, e como as pessoas entravam lá no tabernáculo. Então Moisés começa a construção do tabernáculo. Primeiramente, havia um pátio muito grande, retangular, como se fosse essa igreja retangular. Ali começava o tabernáculo, naquele pátio retangular. Depois havia mais um pátio. Ali estava o lugar santo. E mais para frente, o lugar santíssimo. 3 repartições haviam no tabernáculo. Assim Deus mandou Moisés construir. E a arca da aliança foi colocada dentro do lugar santíssimo, no último pátio. E para chegar até o santíssimo lugar, teria que passar pelo átrio, pelo lugar santo, para depois entrar no santíssimo. Veja bem, irmãos, assim fez Moisés. E a minha palavra, a sua palavra, começa a dizer que quando Moisés faz todas essas coisas, Deus fala assim para Moisés: Moisés, agora você vai, levanta o tabernáculo da forma ao qual eu te falei, porque eu habitarei lá dentro daquele tabernáculo. E quando Moisés acaba tudo isso, estava tudo construído, tudo da forma que Deus mandou, tudo da forma que Deus ordenou. A tua palavra, a minha palavra começa a dizer que a presença de Deus entrou sobre o tabernáculo. A Shekinah de Deus entrou sobre o tabernáculo, de forma que nem Moisés poderia entrar lá dentro do Santíssimo. Moisés não poderia entrar, porque a presença de Deus era tão grande, que se Moisés ousasse
a entrar lá dentro, ele seria fulminado. Tão grande era a presença de Deus sobre aquele tabernáculo. Veja bem, irmãos, o tempo passa, vai se passando. Aí nós chegamos na construção do templo de alvenaria. O rei Davi queria construir o templo, mas o Senhor, nosso Deus, não permitiu que Davi construísse o templo, porque na mão de Davi havia sangue. Então o Senhor nosso Deus diz assim: Salomão, seu filho, construirá o templo. E assim se fez. Primeiro foi construído um pátio, um grande pátio, que rodeava todo o templo. Depois havia uma sala, ao qual naquela sala era o santo lugar. E depois mais lá dentro havia o lugar santíssimo, chamado também de Santo do Santo. E o povo, vamos dizer, o povão, aquele povo ao qual sempre queria adorar a Deus, eles entravam então no templo de Salomão. E quando o povo chegava no primeiro pátio, o povo só poderia ficar ali. Eles não poderiam passar para dentro da segunda sala. O povo adorava a Deus no átrio. O que é átrio, presbítero? Átrio é a primeira sala, o quintal. Ali o povo levava oferenda, adorava a Deus no primeiro pátio, chamado de átrio. Toda vez que você lê na sua palavra átrio, está dizendo de um lugar ao qual era um quintal, que era coberto por algumas cortinas. Já no templo de Salomão já era alvenaria, mas no templo de Moisés era cortinas. E ali ficava o povão, o povo que adorava a Deus. E quem poderia entrar então, presbítero, na segunda sala? Somente o sacerdote. Somente o sacerdote poderia entrar na segunda sala. Presbítero, mas quem poderia entrar então lá na sala, na primeira sala, ao qual estava representando a presença de Deus, ao qual estava a arca da aliança? Somente o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote. Veja bem, irmãos, por que eu estou dizendo isso nessa noite? Eu estou aqui nessa noite para te mostrar algo ao qual talvez você ainda não colocou na sua memória, você não colocou no seu coração, de quem você é. Sabia que muitas das vezes nós fazemos as coisas, mas não sabemos verdadeiramente quem nós somos. Nós não sabemos até onde que nós podemos chegar, a capacidade que nós temos. Assim era aquele povo, adorava a Deus lá no fundinho, no quintal, no pátio exterior. Nós lemos aqui em Salmo 84, verso 10, o salmista está dizendo que queria estar somente um dia no átrio do Senhor. Que aquele um dia que ele estivesse no átrio do Senhor valeria por mais de 1000 dias. Sabe o que o salmista estava dizendo?
não importa se eu estiver lá atrás, não importa se eu estiver lá no fundo, o que importa para mim é estar na presença do Senhor nosso Deus. Olha o que o salmista falou. Ele queria somente estar um dia lá atrás no átrio para adorar ao Senhor nosso Deus. Vem Jesus. O templo continua lá dentro de Jerusalém. O átrio estava lá nos tempos de Jesus. Lá estava o santo lugar, e lá também estava o Santíssimo, o Santo do Santo. Para vocês terem uma noção, para vocês entenderem do que eu estou falando, para quem sempre lê a Bíblia e gosta de ler, o átrio é aquele lugar ao qual o Senhor Jesus chega certa vez, e as pessoas estavam vendendo, comprando, e Jesus Cristo fica muito irado, muito irritado. E ali naquele lugar, Jesus Cristo começa a derrubar aquelas bancadas. E começa a dizer para aquele povo: olha, este lugar ao qual vocês estão vendendo, comprando, este lugar é santo. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, talvez em nossas vidas nós estamos fazendo um lugar santo do Senhor como um lugar qualquer, um lugar sem importância, um lugar sem valor nenhum. Talvez aquilo que o Senhor te deu, talvez aquilo que o Senhor me deu, nós temos dado pouca importância. Mas o salmista falou que queria estar somente um dia naquele lugar, somente um dia naquela presença, que valeria por mais de 1000 dias. Somente um dia. O que nós estamos fazendo? Qual é o cuidado que nós estamos tendo com o lugar santo do Senhor? E eu quero te mostrar nessa noite aonde que é este santo do santo, que era lá no templo de Jerusalém. Jesus Cristo vem. Começa seu ministério. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário por mim, por você. E a tua palavra, a minha palavra diz assim, que quando o Senhor Jesus Cristo, Ele morre na cruz do Calvário, algo muito importante, um acontecimento estrondante, um acontecimento que talvez marcou eras e eras, um acontecimento que talvez muitas pessoas não esperavam acontecer, porque não deram crédito para o homem de Nazaré. Assim como diz a pastora hoje de manhã, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que de lá vem alguma coisa boa? E vem a salvação de Nazaré. E quando Jesus Cristo dá seu último suspiro na cruz do Calvário, Jesus diz assim: Pai, está consumado. E quando Jesus Cristo diz essa palavra, a tua palavra, a minha palavra diz assim, que naquele momento há um grande estrondo. Um grande estrondo. A Bíblia diz que naquele momento, 3 horas da tarde, o dia escurece, há relâmpagos, trovões, há grandes manifestações sobre a face da terra naquele momento. E algo extraordinário acontece naquele lugar.
lá dentro do templo, átrio, santo lugar, santíssimo lugar, santo do santo. A repartição que estava entre o santo lugar e o santíssimo lugar, havia uma cortina. A Bíblia diz que era muito grossa, muito grande, a grossura daquela cortina. A palavra nos diz que aquele véu que separava, que estava na porta, entre o santíssimo lugar e o santo do santo, o santo lugar, o santíssimo, aquela cortina se rasga de cima a baixo. Há um grande estrondo. E aquela cortina se parte de cima para baixo. E sabe o que acontece, irmãos? Eu te digo, não há mais separação, não há mais povão. O povão não existe mais. Aquele povão que era limitado no átrio, não era mais limitado. O povo começa a ter livre acesso com o próprio Deus. Sabe por quê? Porque aquele homem, o homem de Nazaré, ele fez isso por mim e fez por você. Mas presbítero, o que isso tem a ver comigo? A minha palavra, a sua palavra começa a dizer que lá atrás Moisés construiu um tabernáculo, uma tenda de pano. Salomão construiu um templo de alvenaria. Mas Jesus Cristo não construiu um templo de pano, nem um templo de alvenaria. Jesus Cristo construiu um templo espiritual sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe o que isso está dizendo, meu irmão? Sabe o que isso está dizendo, minha irmã? Nós não temos mais limitação para chegar até Deus. Aquela ponte que faltava para que a minha vida e a sua vida chegasse até Deus, não precisa mais passar por ninguém. Não precisa mais passar por nada. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Sabe que aonde é o átrio hoje, é o meu corpo e o seu corpo. Sabe onde é o santo lugar hoje? É meu coração e o teu coração. Sabe onde é o santíssimo lugar hoje? É o meu espírito, é o teu espírito. Presbítero, eu não consigo falar com Deus. Deus não está respondendo as minhas orações. O que está lá no átrio, que é o seu corpo? Lembra? Havia algumas barreiras físicas. Hoje nós não vivemos mais no corpo físico, nós vivemos no corpo espiritual. O Senhor Jesus disse isso, que Ele estava indo, mas que viria sobre nós o seu Espírito. Hoje nós vivemos a era do Espírito. Entenda isso. Deus se manifestou na terra como o próprio Deus. Moisés pediu para ver a face de Deus. Deus falou: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e viver.
Então Deus passa sobre a fenda da rocha, Moisés de costa, mesmo assim Moisés sai da fenda. A hora que ele chega lá, o seu rosto está resplandecente, brilhando, que até mesmo o seu irmão Arão e os anciões olhavam para a face de Moisés e não conseguia olhar diretamente para aquele brilho. Moisés então cobria sua cabeça com um lenço. Tão grande era aquela luz que resplandecia sobre a sua face. Vem Jesus Cristo, como verdadeiro homem, como verdadeiro Deus, como Filho. Jesus Cristo vem e morre por mim e morre por você. E hoje nós vivemos o quê? A era do Espírito. O que nós temos colocado no átrio do Senhor para poder chegar no santo lugar, que é o nosso coração? O que nós temos colocado? Nós precisamos sair do átrio para chegar no santo lugar, que é o nosso coração. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, talvez você entrou aqui nessa noite dizendo assim para você mesmo: hoje eu vou na casa de Deus porque eu estou com vontade de ir na casa de Deus. Hoje eu vou na casa de Deus porque eu vou receber uma palavra lá na casa de Deus. Hoje eu vou na casa de Deus porque eu tenho que ter amor a Deus. Hoje eu vou na casa de Deus porque lá eu me sinto bem lá na casa de Deus. Talvez você fez tudo isso nessa noite, mas você não fez o mais importante. O mais importante quando você quer sair do átrio do Senhor e entrar no santo lugar, que é o nosso coração, é você abrir o seu coração, dizendo assim para Deus: Senhor meu Deus, hoje eu vou te adorar. Era isso que Davi levava para Deus, adoração. Davi não ficava no átrio. Davi ficava diretamente no santo lugar. O que nós temos trazido em nosso corpo, que nós não estamos conseguindo entrar no santo lugar? Veja bem, irmãos, eu quero te levar a um ponto de entendimento nessa noite. Talvez você ouviu as minhas palavras nessa noite e deve estar se pensando dessa forma: mas presbítero, o tempo está difícil, as lutas estão grandes. Como que eu posso adorar a Deus com tanta coisa que eu tenho vivido? Você não sabe a luta que eu tenho passado. Você não sabe a tempestade que está sobre o meu trabalho, sobre o meu lar. Você não sabe a dificuldade financeira que eu estou passando. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, eu quero te dar uma receita que você pode aceitar ela ou você pode recusar ela. Mas uns tempos atrás, eu ainda dizia aqui em cima desse púlpito que certa vez Jesus Cristo estava pregando ali perto da Galileia. Jesus pregou o dia inteiro. Chegou no fim da tarde, Jesus disse assim para os seus discípulos. Ele ordenou: vocês peguem o barco, entre no barco, saia daqui e vai daqui para o outro lado da margem.
porque eu vou despedir a multidão que ainda está aqui, e logo após eu vou ter contigo, eu vou ter com vocês. E assim fez. Os apóstolos entraram no barco, e no momento que eles entrou no barco, eu começo a me levar naquele tempo, eu me transporto para lá. A minha mente começa a viajar. Como que foi que eles entraram no barco? Pegaram aquele barquinho, entraram. E naquele momento eu creio que eles devem ter se perguntado: mas espera aí, se nós estamos aqui no barco, como que Jesus vai chegar até nós? A multidão é grande, ele vai levar um tempo bom para despedir a multidão. Como que ele vai chegar até nós? Porque nós vamos estar muito longe da margem. Eu creio que naquele momento eles pensaram dessa forma. Mas só que tinham algo sobre eles, que foi a ordenança de Jesus. Jesus ordenou que eles subissem no barco e fossem. Creio eu que esse cara assim meio contraditório com o pensamento, mas nós vamos deixar o mestre e vamos subir nesse barco, vamos deixar ele para trás. Mas como é ele que está ordenando, nós vamos. E assim eles foram. E a tua palavra, a minha palavra, fala em todos os evangelhos a respeito desse acontecimento, que aqueles homens pegam aquele barquinho, começam a navegar, e já era o fim da tarde. Eles precisavam atravessar rapidamente, porque senão escureceria. E a Bíblia diz assim que uma grande tempestade envolveu aquele barco. O barco se mexia, as ondas eram muito grandes. Relâmpagos, trovões se manifestavam naquele momento. E aqueles homens dentro do barco começaram a ficar com medo. Veja bem, irmãos, duas situações que eu quero passar nessa noite. Eu peço para que você grave bem isso. Medo e pavor. Medo é uma coisa, pavor é outra. Medo é quando você começa a ficar preocupado, porque eu creio que naquele momento os apóstolos começam a olhar o tempo em volta. Quando começou a se formar, começa a escurecer, começa a dar raios, trovões lá do outro lado do Oriente. E naquele momento eles começam a ficar com medo, porque estava trovejando, começou a balançar as águas. Eles começaram a ficar com medo. Mas quando a tempestade começa a ficar feia, o barco começa a balançar, começa a chacoalhar. As ondas começam a querer derrubar o barco, começa a encher de água o barco. Os apóstolos então eles saem do medo e começam a ficar com pavor. Sabe o que é um pavor? Pavor é aquilo que vem após o medo. Você está com medo. Quando você entra no estado de pavor, as suas relações, os seus pensamentos, o seu agir já não é mais o mesmo. Você não controla mais você mesmo. Você não controla mais o que você pensa. Porque o pavor tomou conta. Se preocupe. Medo, pavor. E quando nós estamos apavorados, o que acontece com nós? Nós não pensamos mais. Todo aquele conhecimento que nós temos some, desaparece da nossa frente. Pedro estava acostumado com as tempestades.
Pedro estava acostumado com o mar envolto. Pedro estava acostumado com o chacoalho, as ondas do mar. Mas ele foi tomado de pavor, acima do medo. Então as suas reações, os seus pensamentos de marinheiro, de pescador, foi tudo por água abaixo. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Que nós não conseguimos sair do átrio para entrar no lugar santo. Nós esquecemos do básico. Quando nós não estamos envolvidos pela presença do Santo Espírito, quando nós não estamos envolvidos pela presença do Espírito, as nossas reações naturais, aquilo ao qual o Senhor nos deu da cruz do Calvário, quando o véu se rasgou de cima a baixo, começa a sumir do meu e do seu pensamento, e nós não entendemos mais quem nós somos. Nós começamos a esquecer que dentro de nós temos poder, que dentro de nós somos revestidos da unção do Espírito Santo de Deus, e começamos a ter medo, começamos a ficar apavorado, e apavorado, tudo aquilo que nós aprendemos sai da nossa memória. Vocês acham que quando Daniel foi jogado na cova do leão, diante daquele bicho desse tamanho, aquela cabeça enorme, vocês acham que ele ficou com medo? Com pavor? Porque se ele tivesse ficado com pavor naquele momento, toda a sua reação de quem ele servia não serviria para nada. O leão ia comer ele. Sabe por quê? Porque ele ia esquecer o Deus ao qual até aquele momento ele estava servindo, e dizendo que aquele Deus era fiel, queria proteger, queria guardar a vida dele. Daniel não sentiu medo, Daniel sentiu confiança. Os apóstolos então, o barco começa a movimentar, estou encerrando. E naquele momento vem um flash na memória deles, eles começam a lembrar, mas foi Jesus que mandou nós subir nesse barco. Jesus Cristo que mandou nós subir nesse barco. E de repente vem Jesus, Pedro olha lá a Jesus, os apóstolos vê aquela figura vindo, e a tua palavra, a minha palavra diz que eles falaram dessa forma: é fantasma, porque ainda estava no estado de pavor. É fantasma. Como que aqueles homens que andaram com Jesus, seguiam Jesus, viram o milagre de Jesus, de repente falam assim: é fantasma, e não reconhece a presença do Mestre? Quando o pavor está sobre a minha, está sobre a sua vida, nós começamos a esquecer princípios que nós aprendemos lá atrás, quando nós viemos para Jesus, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus sara, que Jesus dá força, que Jesus brinda. Nós começamos a esquecer princípio, porque o pavor começa a tomar conta das nossas mentes. Mas quando Jesus chega mais perto, Jesus está chegando, Pedro então reconhece a Jesus e começa a ter segurança novamente, porque Jesus estava mais perto. Puderam ver a face, puderam sentir a presença de Jesus. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, nós podemos ter em nossa vida medo, podemos sim entrar em pavor por causa da situação que nós estamos vivendo, por causa da dificuldade financeira. Podemos sim. Só que Jesus tem que estar por perto.
porque de perto eles reconheceram o mestre. Mas se o mestre, grave bem, se o mestre, o seu mestre, o Senhor Jesus estiver longe, nós não vamos reconhecer, e nós vamos ser tomados de pavor. Portanto, coloque o mestre sempre perto de você, para que a tua visão esteja sempre vendo o mestre, a sua visão esteja sempre no alcance do mestre, para que na sua vida não venha tempestade e você venha ficar com medo, para que na sua vida venha dificuldade e você não venha dizer assim: eu não vou conseguir. Porque se você estiver olhando para o mestre que está perto de mim, perto de você, nada e ninguém pode te tirar da presença, pode te esquecer aos princípios, aquilo que você passou, até onde você chegou. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, hoje, você, nós somos o templo. Você é o templo do Senhor. Mas Jesus tem que estar por perto. Fique de pé no nome de Jesus.